Fala pessoal, estou falando aqui diretamente do Instituto Perimplantia em Sombrio, né? Nossa casa aqui em Sombrio, Santa Catarina. E eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o pilar ideale, tá? O pilar ideale da Implacil de Bortoli, o que ele é? Ele é um pilar, nesse caso, indicado para cone Morse com angulações de 11,5, 11 graus e meio, tá? Onde a grande maioria das empresas hoje tem implantes neste modelo, né? Com angulação interna de 11,5. E ele é um pilar que serve tanto para prótese cimentada quanto prótese parafusada, que facilita muito a sua escolha, seja pelo planejamento, que a gente fez um planejamento reverso e decidiu escolher cimentada ou parafusada, ou até mesmo no momento, né, um momento de reabilitação, onde a gente esperava fazer uma prótese de um tipo, mas teve que fazer de outro, seja por uma posição, pelo espaço, então ele facilita essa situação. Pilar Ideale, ele tem diâmetro de 3,3, tá? Ele tem essas opções, ou 4,5 de diâmetro, né? Com altura protética de 4 e 6 milímetros. E além disso, uma outra situação que a gente tem que escolher é o perfil do transmucoso, seja ele de 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, para deixar ou anível, ou supra, ou infra, né, gengival, aí vai da escolha de cada tipo de reabilitação protética. O que a gente vai passar para vocês em relação ao Ideale neste próximo vídeo, o que é? Uma sequência de moldagem, onde a gente usou os componentes, o transfer de moldagem, que é para moldeira fechada, o análogo, que é um análogo híbrido, né? E a gente fez toda uma sequência mostrando o quê? Onde a gente transformou a prótese, ou a moldagem analógica em moldagem digital. A gente fez um caso híbrido. Então a gente vai mostrar nesse próximo vídeo para vocês uma sequência de imagens, né, explicando como a gente fez esse caso, fazendo uma moldagem analógica e passando para uma moldagem digital, tá? Fazendo uma transferência de moldagem digital, tá certo? Vem com a gente, vem assistir esse próximo vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, gente, seguindo aqui, esse é o caso, né, que a gente comentou com vocês. Optamos aqui por instalar o pilar Ideale sobre o implante cone Morse do Econe, da Implacil, né? Fizemos essa escolha em análise oclusal, optamos por um Ideale de altura de espaço protético de 4, né? Por transmucoso, nível gengival, a gente opta por deixar 0,5 aqui, como vamos fazer uma prótese parafusada, 0,5 infra gengival, né, de 3,5 de transmucoso, com 3,3 de diâmetro, tá? Então o ideal ele tem 3,3 de diâmetro e 4,5, optamos por um 3,3, e a altura ele tem de 4 e 6, optamos por uma altura de 4 milímetros, né, com 3,5 de transmucoso, certo? O ideal instalado. Temos a moldagem aqui, moldagem passiva, acompanhando aqui, né, a gente consegue ver que ela realmente delimitou toda a margem gengival de uma forma correta e ideal, então minimiza o nosso problema futuro em algum tipo de prótese, né, por exemplo, na coroa que a gente vai fazer. A moldagem de moldeira do tipo fechada, tá? Silicone de adição, optamos sempre por silicone de adição, então usamos aqui uma Silic One da FGM nesse caso, né, com um preço de 3 minutos. A partir disso, fizemos todo o cuidado para que a moldagem fique uma moldagem passiva, tá? Instalação do análogo, então um análogo bem adaptado, né? Esse análogo é um análogo do Pilar Ideale, da Implacil, né? E esse análogo ele é um análogo híbrido, então ele serve tanto para o digital quanto para o analógico, tá? A partir disso, mandamos para o laboratório faz o vazamento de gesso, né? A gente sempre opta em mandar para o laboratório faz o gesso na forma de cada laboratório tem o seu tipo de trabalho. Então, feito isso, né? A adaptação aqui que a gente nota, feito gengiva artificial, né? E o análogo instalado, o que a gente optou? A gente conversa com o laboratório e opta para instalar um transfer digital no análogo. Neste formato, esse transfer que é um transfer de PIC, ele é o transfer do Pilar Ideale,
né, digital. Então, ele serve para escaneamento em boca e escaneamento em bancada, que foi o que a gente fez aqui. Então, a gente acaba transformando a nossa prótese analógica para híbrida, né? A gente faz essa, essa situação. Então, aqui, a partir disso, a gente tem todo o planejamento digital. A inserção de parafuso, o desenho da coroa. Lógico que é interessante que a moldagem seja bem feita, né? O que o transfer analógico facilita a nossa moldagem. Esse transfer analógico do pilar Ideale é muito bom e muito fácil de moldar esse pilar do tipo Ideale, tá? Da Implacil. E a partir disso a gente transforma essa coroa, esse planejamento todo digital. Então, para quem não tem um scanner na clínica, mas hoje a grande maioria dos laboratórios tem de bancada, você consegue transformar o seu caso em digital, fazendo um caso híbrido, tá? Então, a partir disso, planejamento todo feito, nesse caso, no Exocad, né, que é um software para planejamento. Então, a gente fez no Exocad, isso parte laboratorial, tá? Fez o desenho. E aí, a coroa pronta, né? Uma outra dica que a gente gosta de dar é que no passo da moldagem, se não for no escaneamento, por exemplo, a gente gosta já de moldar antagonista com um bom silicone também, fazendo o registro de mordida ou com silicone de condensação no mínimo, né? Um bom registro de mordida, ou com uma silicona de registro de mordida, por exemplo, uma Scanbite da Hiller, né? Uma possibilidade de ser feito. E já a escolha da cor. Por quê? Porque nesse momento a gente acaba ganhando um passo, né? A gente não faz a prova de metal, a coroa já vem pronta e consegue assim agilizar o tratamento com o paciente. Notem aqui o desenho da coroa bem feito, acompanhando os elementos mesiais e distais, né? E outra situação também, como optamos por prótese parafusada, neste formato aqui, em algum momento, às vezes, o parafuso pode ficar a nível, que dificulta a restauração, né? Então, eu vou estar passando para vocês em um outro vídeo, provavelmente, falando do parafuso Torx. A Implacil tem esse parafuso que ele consegue diminuir 0,8 milímetros e ajuda muito na parte de reabilitação aqui, para que a gente consiga, por exemplo, passar um adesivo universal e depois fazer uma restauração aqui com uma resina de dentina e uma resina de esmalte por cima, por exemplo, para finalizar e vedar esse parafuso aqui, tá? Então existe essa situação. Mais uma visão da coroa aqui numa uma parte oclusal, né? Acompanhando bem o desenho aqui dos outros elementos. Aqui a gente vai ter um mínimo contato oclusal já por ter feito um bom registro de mordida, né? Então isso é importante. A coroa já vem pronta e basicamente a gente evita ficar fazendo desgaste em algum antagonista ou algo do tipo. E lá a coroa é instalada. Logo após a instalação, a gente normalmente aguarda 15 dias, o paciente retorna para ver como está a adaptação dele. Neste primeiro momento, a gente opta por fazer o vedamento aqui do parafuso com uma resina provisória, do tipo Bioplique, por exemplo. E aí, depois de 15, de 20 dias, né, que está tudo ok, não tivemos nenhum afrouxamento, o paciente está adaptado, não tem impactação de alimento, entre outros fatores, a gente aí opta por fechar com uma resina normalmente de dentina, mais opaca, né, para mascarar o metal, e uma resina de esmalte na cor para fechar o vedamento do parafuso, fechar a entrada do parafuso, fazendo um vedamento ali, né, nessa situação. Aqui também a gente mostra batida no carbono, tipo Bausch, né, para os contatos oclusais, a gente testando guia canina, guia de lateralidade, guia anterior, no caso, né, também, para que a gente diminua ainda mais o risco de afrouxamento, de desadaptação da prótese, enfim. Então, basicamente, esse é o caso que a gente comentou com vocês. E fica aqui qualquer dúvida ou qualquer outra situação, a gente está à disposição. Vão seguindo nossas redes, nossos canais aqui, que vocês vão ter bastante informação a respeito de todos os tipos de reabilitação aí em parte oral, tá bom? Um grande abraço, gente. Valeu, tchau, tchau.